Exatos 10 dias atrás, o mercado global de criptomoedas estava em 2 trilhões 270 bilhões. Hoje, o mercado global de criptomoedas está em 3 trilhões de dólares. Ou seja, foi um aumento de 730 bilhões de dólares em apenas 10 dias. Em 2030, possivelmente, o mercado global de criptomoedas estará entre 10 a 16 trilhões. O que significaria que o Bitcoin estará acima de 700 mil dólares. Pessoal, e consequentemente, o Kotai Project, a nossa cripto Kotai, com o nosso ecossistema financeiro funcionando e com a nossa própria blockchain criada, haverá em circulação no máximo 3 trilhões de Kotai. Então, facilmente, a unidade de Kotai estará acima de 50 centavos de dólar. Ouviu, meu amigo? Então, pessoal, se você não aproveitar agora, e quando o nosso site de investimento abrir, se você não comprar pelo menos o plano diamante, que custa apenas $1.020, que você vai ganhar dividendos, os seus $1.020 hoje, daqui 5 anos, os seus $1.020 se transformarão em 17 milhões de dólares. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, peço por favor que você compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para fortalecer seu apoio, é muito importante, tá bom? Se possível, escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre a alta do Bitcoin, sobre o projeto Kotai, seu apoio é muito importante. E se possível, assista o vídeo até o final para você entender melhor, tá bom? E lembrando pessoal, em breve estarei indo para o Panamá, tá? Esse mês ainda o nosso site de investimento estará no ar, tá bom? Nosso call center estará funcionando, o nosso escritório físico aqui no Paraguai estará aberto para visitação, e depois que eu estiver no Panamá, nós vamos começar a iniciar a abertura do nosso segundo escritório físico no Panamá, do Kotai Project, tá bom? E também, provavelmente, depois que eu estiver no Panamá, irei me encontrar com o nosso investidor anjo, que vai investir mais de $1 milhão. Ele é um americano, e vocês vão conhecer ele pessoalmente aqui no meu canal, beleza? Então se inscreva para você não perder nada. O Bitcoin, vocês sabem que já está voando, já passou de $90 mil, e isso vai continuar. Eu afirmo para os senhores, provavelmente o Bitcoin, até 2030, vai ultrapassar $700 mil. Vou explicar por quê, tá bom? O governo americano está planejando obter a maior reserva de Bitcoin do planeta, superando até mesmo o próprio Satoshi Nakamoto. Existe um plano audacioso do governo americano de dominar o Bitcoin. Quando eu falo dominar, não é no requisito controlar o Bitcoin, mas no requisito ter a maior fatia do mercado. Entendeu? Olha só, 1 milhão de Bitcoin. Os Estados Unidos planejam comprar 1 milhão de Bitcoin nos próximos 2, 3 anos. Tá bom? E tem um detalhe, pessoal. Por que isso está acontecendo? Você sabe que o dólar americano, assim como qualquer outra moeda fiduciária, tende a se desvalorizar com o tempo. Por quê, pessoal? Porque o governo americano, assim como vários outros governos, gostam de imprimir dinheiro. Exatamente. Em apenas 4 anos, foi impresso 40% do total montante em circulação. Então, se você pegar 40% de todo o montante em circulação do dólar americano, 40% foi impresso em 4 anos. O dinheiro fiduciário americano também tende a se desvalorizar. E você observa que uma tendência mundial dos governos é o quê? Tentar fugir do controle do dólar. E o próprio Donald Trump já avisou, quem lutar contra o dólar perderá. E eu afirmo para vocês, isso é verdade. Sabe por quê? Olha só, pessoal. Em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, abandonou definitivamente o padrão ouro e começou a liberar a emissão de dólares independentemente das reservas de ouro depositadas. Você lembra disso? Não lembra? Pois é, pessoal. A maioria das pessoas acredita que o real brasileiro, que as moedas fiduciárias dos governos, existem algum lastro. Não existe. Não existe lastro algum. O real brasileiro, ele só é aceito... Quer ver? Eu vou pegar um real aqui. Sabe esse real aqui, ó? Eu tenho essa nota de R$1. O real brasileiro, ele só é aceito nos comércios brasileiros, primeiro, porque o governo obriga que você aceite.
Segundo, porque o povo acredita que isso tem valor. Simples assim. As moedas só são aceitas porque o povo acredita que tem valor e porque o governo obriga. Simples. Se não fosse essas duas coisas, isso aqui não valeria nada. Entendeu? Então, pessoal, depois que o padrão ouro acabou, o governo começou a imprimir dinheiro pra caramba. Só que, com Donald Trump na área, eu percebi, quando o Donald Trump começou a elogiar as criptomoedas, eu matei a charada. O governo americano pretende adotar o Bitcoin no lugar do ouro. Exatamente. Exatamente isso que você ouviu. Pessoal, eu criei uma teoria, tá? E essa teoria vai se concretizar, que você vai perceber a mudança, você vai perceber a valorização do Bitcoin daqui para frente. E o Kotai Project vai se beneficiar muito com essa valorização do Bitcoin. Presta atenção. Se os Estados Unidos adotassem o Bitcoin como uma reserva de valor ao invés do ouro, isso poderia trazer benefícios específicos para o dólar e a economia americana em diversas frentes. Primeiro, isso aqui é minha teoria, tá, pessoal? Diversificação, olha só, diversificação e resistência à inflação. Porque você observa que a inflação vai comer. Agora, o Bitcoin é um ativo descentralizado e com oferta limitada de 21 milhões de unidades, sendo que 4 milhões já estão perdidos, tá? 4 milhões de Bitcoins não conseguem mais recuperar. Que já perdeu, pessoas perderam a chave, etc, né? O que torna resistente à inflação, o Bitcoin. Uma vantagem sobre o dólar, que pode ser emitido pelo Federal Reserve de forma ilimitada. Você observou? Se o dólar adotar, olha só, ao adotar o Bitcoin como uma reserva, os Estados Unidos poderia proteger parte de suas reservas contra a desvalorização, criando uma reserva estável e segura para enfrentar crises inflacionárias. Isso aumentaria a confiança na moeda americana como parte de uma economia com lastro digital e moderno, contribuindo para a estabilidade do dólar. Pessoal, entenda o que eu estou falando. As pessoas falam assim, poxa, o Rafael, ele não é economista. Por que ele está falando de economia? Por que ele está falando de Bitcoin? Porque eu entendo de pessoas. Pessoal, dinheiro é pessoas. O dinheiro valoriza ou desvaloriza graças às ações das pessoas. Ok? Tanto do governo quanto do setor privado. Preste atenção, meu amigo. Preste atenção. Hoje, o Bitcoin está valendo, olha só, 90 mil e poucos. Passou de 90 mil dólares. Mas quanto que o Bitcoin está valendo em real? O Bitcoin está valendo 518 mil reais. Ok? Mas o Bitcoin não está valendo 518 mil reais. O Bitcoin está valendo 89 mil dólares, 90 mil dólares. Você entendeu? Meu irmão, o Bitcoin, olha só, o valor do Bitcoin em real nada mais é do que um comparativo com o dólar. Ninguém que tenha Bitcoin é esperto, é burro o suficiente para trocar seu Bitcoin pelo real. Ok? Os Estados Unidos, ele vai ter a maior reserva de Bitcoin nos próximos anos. E, consequentemente, o próprio Estados Unidos se tornará um hub das criptomoedas e das tecnologias blockchain. Você observa que todo governo socialista, por exemplo, o nosso Brasilzão socialista, está adotando o Drex. Porque através do Drex, o governo terá controle total sobre as finanças do povo brasileiro. Mas por que os Estados Unidos não adota um Drex americano? Porque ele sabe que o povo americano não vai querer que o governo controle seu dinheiro. Então, o governo americano, por mais que seja uma máfia igual os demais governos, a máfia americana, o governo americano, ele entende o seu povo. Então, a melhor maneira de lutar contra as criptomoedas é abraçando elas. Porque desse modo, você está competindo com o resto do mundo. Você ganha essa competição. Se você ganhar a competição do Bitcoin, os Estados Unidos permanecerão com o seu dólar como moeda principal de troca. Exatamente isso que você ouviu. Daqui para frente é tudo digital. Então, meu amigo, o próprio dólar vai ter um papel importantíssimo nas transações digitais de criptomoedas, caso o governo americano abrace o Bitcoin. Você observou? Se você não pode ir contra ele, se junte-se a ele. Meu irmão, o governo americano está fazendo isso porque ele sabe que ele vai perder a guerra das criptomoedas, se ele não abraçar as criptomoedas. Olha só, o papel do ativo digital global e demanda do dólar. Com os Estados Unidos liderando a adoção do Bitcoin, haveria uma maior demanda de dólares. Presta atenção.
pois muitas transações globais envolvendo o Bitcoin e outras criptos ainda ocorrem com pares de negociação em dólares. Assim, a adoção fortaleceria o papel do dólar nos mercados digitais globais e poderia consolidar a moeda americana como referência para negociações em Bitcoin, ampliando o uso do dólar em plataformas de blockchain e exchanges e corretoras de criptomoedas. Pessoal, é aquilo que eu já tinha avisado para vocês. Daqui para frente, tudo será cotado no dólar. O que você prefere, certo? Você prefere fazer um comparativo, trocar o seu Kotai, o seu Bitcoin, o seu Ethereum, o seu BNB por real ou por dólar? O que você prefere? Você prefere trocar o seu Bitcoin, o seu Kotai, o seu Ethereum por rublo russo, por yuan chinês ou por dólar? Hã? Pessoal, entenda bem. Olha só. A valorização das reservas e redução da dependência do ouro. O preço do Bitcoin, olha só, tá? Os Estados Unidos vai adotar o Bitcoin como reserva de valor, certo? Vai substituir o ouro pelo Bitcoin. Olha só. O preço do Bitcoin, historicamente volátil, tem uma trajetória de valorização em longo prazo. Ao manter o Bitcoin como parte das reservas, o governo americano poderia potencialmente beneficiar-se dessa valorização. Isso também reduziria a dependência de reservas tradicionais, como o ouro, cujo preço é mais sensível às políticas monetárias globais e à produção industrial. É verdade, porque todos os anos a galera continua produzindo cada vez mais ouro, né? Olha só, inovação e credibilidade financeira. O uso do Bitcoin como reserva de valor posicionaria os Estados Unidos na vanguarda da inovação financeira e tecnológica, promovendo sua imagem como um centro de inovação global. Ok? Isso poderia atrair investimentos estrangeiros e melhorar a credibilidade do sistema financeiro americano, dado que o país estaria na liderança de uma tecnologia considerada o futuro das finanças por muitos analistas. E é verdade. Ao mesmo tempo, isso poderia acelerar a modernização do sistema financeiro, melhorando a competitividade do dólar frente às outras moedas digitais de bancos centrais de outros países. Exatamente isso que eu falei para vocês. Olha só, pessoal, o Drex é lastreado no quê? Me diz, o que o real brasileiro e o real digital é lastreado no quê? Em confiança de político? Você confia no Lula? Você confia no Bolsonaro? Você confia em político? Pessoal, o Drex é confiado o Drex é lastreado em confiança de político, ok? O yuan chinês é confiado na política econômica da China. O rublo russo é confiado no Putin, ok? É lastreado na confiança do Putin, ok? Meu irmão, entenda bem, o dólar ele vai ser lastreado no Bitcoin. Essa é a tendência. Nos próximos 10, 20 anos, o Bitcoin pode ultrapassar o valor unitário de 5 a 10 milhões de dólares nos próximos 15, 20 anos. Então você está entendendo a situação, meu irmão? Daqui para frente é tudo digital. O Kotai Project vai se beneficiar muito com essas inovações. Pessoal, a nossa startup financeira vai se beneficiar muito. Até 2030, nós estaríamos negociando no nosso ecossistema 1% do mercado global. Isso daria quase 4 bilhões de dólares por ano de lucro no nosso ecossistema. Sendo que a gente vai repassar 40% dos lucros para os dividendos, para aqueles que comprarem o plano diamante. Pessoal, olha só, vou finalizar aqui. Estímulo ao setor de criptomoedas e economia digital. Se o governo americano tivesse Bitcoin como reserva, isso também estimularia o setor de criptomoedas e blockchain nos Estados Unidos, aumentando a base de inovação e a criação de empresas no setor. O ambiente econômico dos Estados Unidos se tornaria um polo de investimentos em criptoativos, o que beneficiaria a economia como um todo, por extensão, a posição do dólar aos mercados financeiros globais. Então, o que está acontecendo, vou resumir para você, o que está acontecendo é que os Estados Unidos percebeu que o Bitcoin é um ativo valioso. O Bitcoin é a mesma coisa do petróleo nos anos 80, nos anos 90. Então, hoje o governo americano vai lutar, ok, para pegar uma boa parte do Bitcoin para eles. Ok? É isso que os Estados Unidos está fazendo. Daqui para frente, o Bitcoin vai explodir. Eu estou falando para vocês. O mercado global de criptomoedas vai explodir. Só para você ter uma ideia. Você sabe quanto que o mercado de criptomoedas cresceu nos últimos 10 dias? Você sabe me dizer? 700 bilhões de dólares. Há exatos 10 dias atrás,
o mercado global de criptomoedas estava em 2 trilhões 270 bilhões. Hoje, o mercado global de criptomoedas está em 3 trilhões de dólares. Ou seja, foi um aumento de 730 bilhões de dólares em apenas 10 dias. Em 2030, possivelmente, o mercado global de criptomoedas estará entre 10 a 16 trilhões. O que significaria que o Bitcoin estará acima de 700 mil dólares. Pessoal, e consequentemente, o Kotai Project, a nossa cripto Kotai, com o nosso ecossistema financeiro funcionando e com a nossa própria blockchain criada, haverá em circulação no máximo 3 trilhões de Kotai. Então, facilmente, a unidade de Kotai estará acima de 50 centavos de dólar. Ouviu, meu amigo? Então, pessoal, se você não aproveitar agora, e quando o nosso site de investimento abrir, se você não comprar pelo menos o plano diamante, que custa apenas 1.020 dólares, que você vai ganhar dividendos, os seus 1.020 dólares hoje, daqui 5 anos, os seus 1.020 dólares se transformarão em 17 milhões de dólares. E sem falar que você vai ganhar dividendos anualmente do lucro do nosso ecossistema. Se você não aproveitar essa oportunidade, quando nós abrirmos o nosso site, em 2030, você vai estar chorando no banho e você vai estar sendo escravizado pelo governo brasileiro, certo? Porque eles não vão permitir você trocar o seu Drex por criptomoedas. Todos que ficarem aqui com a sua reserva de real digital, com a sua poupança aqui no banco, com os seus fundos imobiliários, com as suas ações, vocês vão morrer com essas ações, vocês vão afundar nesse Titanic, meu irmão, chamado política econômica brasileira. Isso aqui vai ser uma prisão, igual a China. Fique do lado correto, venha para o lado americano. Os Estados Unidos percebeu a tendência, os Estados Unidos vai dominar, vai continuar dominando o mercado de transações. Tudo vai ter que passar pelo dólar daqui para frente. Até mesmo o mercado de criptomoedas vai passar pelo dólar. Ninguém vai querer trocar o seu Bitcoin, o seu Kotai, por real, por Drex. Ninguém. Todo mundo vai querer trocar por dólar. Porque o dólar é uma moeda internacional. E o nosso ecossistema financeiro global, do Kotai, você poderá ter um cartão de débito internacional, que você vai poder gastar os seus Kotais, os seus milhões de dólares em Kotai, em qualquer país do mundo, em mais de 200 países, com a bandeira Visa ou Mastercard. Pessoal, essa é uma oportunidade única, que realmente o pobre pode se tornar milionário em 5 anos. Em apenas 5 anos. Meu irmão, no final de 2026, o Kotai vai bater no mínimo 10 centavos de dólar. Ok? Ou seja, 10 centavos de dólar, os seus 1.020 dólares se transformarão em 3 milhões e 400 mil dólares. Se chegar a 10 centavos. Você pode passar de 10. Ou em 2030 pode passar de 50. Ninguém sabe. O que eu sei é que se o nosso ecossistema estiver funcionando, e se a gente estiver abraçando 1% do mercado global, que essa é a nossa meta, 1% do mercado global, a gente vai estar faturando quase 4 bilhões de dólares por ano. Meu irmão, não tem como você perder dinheiro investindo no Kotai Project. Não tem como. Um detalhe muito importante, se você não sabe. As nossas empresas estão fora do Brasil. Ok? Nossas empresas do Kotai Project estão em países amigáveis às criptomoedas. Por exemplo, no Panamá. Ou seja, é impossível haver qualquer tipo de interferência do governo ou da justiça brasileira. Porque nós não estamos cometendo crime nenhum. Ok? Nós estamos operando num país que é amigo das criptomoedas. Então, esse ICO é a oportunidade que você tem de se tornar milionário nos próximos anos, de se aposentar, de dar uma vida boa para sua família, de libertar a sua família da escravidão do Brasil. Essa é a chance que você precisa, essa é a chance que você tem agora. Se você desperdiçar, meu irmão, é problema seu. Por quê? Porque o Kotai Project, esse projeto, ele vai acontecer. Ele vai ser concluído nos próximos meses, com ou sem você. Com ou sem você, nós vamos vender os 60 mil planos diamantes. Com ou sem você, nós vamos construir o nosso ecossistema financeiro global. E com ou sem você, centenas de milhares de pessoas ficarão milionárias. E você vai ficar para trás. Então não perca essa oportunidade. Beleza, pessoal? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E esse mês ainda, nosso site de investimento vai estar no ar. Até mais, pessoal.